Saudações a todos. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre processamento de imagem, como é formada a imagem, o que é o cassete, CR, digitalizador da radiologia. Iremos conhecer um pouquinho desses materiais que nós utilizamos para captar e gerar nossas imagens. No decorrer da nossa aula de imagens radiológicas, radiologia digital, nós iremos conhecer alguns equipamentos digitais que evoluíram na radiologia e que estão constantemente nos ajudando e nos auxiliando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Lembrando que as imagens, antigamente, elas eram feitas em filmes radiográficos. Realmente era um filme fotográfico que era feito, ele tinha todo um processo de química no qual aquela película fotográfica era exposta à radiação X do paciente. Essa película ela era banhada numa solução reveladora e depois uma solução fixadora. Entre uma solução e outra, essa película era lavada em água corrente. Esses materiais são altamente voláteis, altamente tóxicos, e com essas demandas, e além de demorar muito o processamento, né, nesse sistema, levava em torno de 10, 15 minutos para gerar uma única imagem de raio-x. Tempo esse que sabemos que nos dias atuais não temos, né, devido à grande demanda, devido também à grande exigência por qualidade na imagem gerada. A imagem que é gerada na película é uma imagem muito boa, ela tem muita qualidade, porém, ela perde muito espaço para a imagem digital. A imagem digital, além dela poder ser processada de várias formas, ou seja, você pode cortar, você pode trabalhar o contraste, zoom na imagem, brilho, e isso a gente não consegue fazer na imagem convencional. E atualmente, hoje em dia, a maioria dos locais de trabalho já se adaptaram às imagens digitais. Raramente utiliza-se essa imagem, essa modalidade antiga, no qual a gente vai chamar de radiologia convencional, durante nossa aula, tá bom? Lembrando que as modalidades mais avançadas, igual tomografia, ressonância, cintilografia, todos esses tipos de imagens já são salvas em mídias digitais. Então, a radiologia digital chegou para incrementar e para acrescentar mesmo no nosso dia a dia. Igual eu falei para vocês, temos aqui o tanque de revelação, uma imagem de raio-x presa num equipamento chamado colgadura, que é uma barrinha metálica, basicamente, com umas pinças metálicas que pegam em cada ponta da radiografia e mergulha essa radiografia dentro do químico, seja ele o revelador ou ele o fixador. Várias modalidades radiológicas resultam em imagens da interação de uma forma de energia. Ou seja, para gerar as imagens radiológicas, nós temos determinado tipo de energia que vai ser atenuada por tal estrutura. Seja ele um agente físico mais conhecido, como temos, por exemplo, o raio-x, através da atenuação dos raios-x, nós podemos fazer uma radiografia filme-ecrã, uma radiografia digital, uma angiografia, uma tomografia, e com outros agentes físicos, nós conseguimos fazer outras modalidades médicas, outras aplicações da radiologia. Temos ela como exemplo, a onda de rádio, que é utilizado na ressonância, temos o infravermelho, utilizado na termografia, a luz visível, que é utilizado propriamente na endoscopia, entre outros exemplos que temos aqui. Ou seja, de acordo com um agente físico, nós temos uma aplicação para ele na radiologia. E lembrando que todas essas aplicações já são englobadas dentro da radiologia digital, ou seja, todas essas imagens, todos esses
exames são salvos em mídias digitais. As imagens são obtidas através da capacidade do corpo de atenuar, transmitir, refletir essas diversas formas de energia. Temos aqui um exemplo, o tubo de raio-x, no qual ele emite a radiação X, o corpo do paciente vai atenuar esse feixe, a radiação vai incidir numa placa captadora ou numa película captadora, ou mesmo no filme, com intensidades diferentes. Essas intensidades no filme irão enegrecer, irão ionizar os cristais que tem dentro daquela película fotográfica de forma desigual, onde um local ele vai ter uma maior penetração, então ele vai sensibilizar muito mais esses cristais. Em um outro local, no qual a estrutura do corpo do paciente é uma estrutura maior, mais ampla, ela vai atenuar mais o feixe de radiação, ele vai perder força, então ele vai incidir com uma energia menor. E nesse ponto onde ele incide com a energia menor, ele vai enegrecer menos a película, e assim gera-se a imagem radiográfica. Essa imagem na radiologia digital, ela é transmitida da mesma forma, através da interação da radiação com o corpo humano. De acordo com o que o feixe é atenuado, ele vai incidir na placa captadora e ali vão gerar impulsos elétricos, os quais serão captados pelo equipamento. Nós iremos entender isso melhor em uma aula mais à frente. Para a obtenção das imagens digitais, são necessários alguns elementos. Entre eles, o dispositivo captador do agente físico, igual falamos aqui no início, seja ele onda de rádio, infravermelho, luz visível ou a nossa intenção, o raio-x, e o digitalizador ou conversor, ou seja, algo que vai converter aquela imagem analógica que está formada em imagem digital. Temos aqui o dispositivo físico captador, que no caso é o nosso chassi com um ecrã de fósforo sensível, fósforo estimulável, e temos aqui o nosso digitalizador, no qual essa plaquinha branca fica aqui dentro, fechada. Nós colocamos o chassi no compartimento, o equipamento retira o chassi, essa placa branca, de dentro do chassi, faz a leitura, gera a imagem digital e devolve para dentro do filme. Esse é o serviço do digitalizador. A placa captadora, a placa, nós iremos estudar como ela funciona um pouquinho mais à frente. Digitalização de imagens. O receptor de imagem na radiografia computadorizada. Muitas semelhanças existem entre a imagem convencional, daquele raio-x lá da película fotográfica, e a imagem da radiologia computadorizada, ou seja, a imagem digital. Ambas as modalidades usam um receptor de imagem, uma placa sensível ao raio-x, que são encaixadas em um chassi, ou também, como são chamados, cassetes de proteção. Tanto o chassi quanto o cassete, ele serve para proteção da película. As duas técnicas podem ser usadas de forma intercambiável com qualquer sistema de imagem radiográfica. Ambas possuem imagem latente, que vocês vão estudar em outra disciplina um pouco melhor. Imagem latente é uma imagem que não é visível olhando a olho nu, ela precisa de um processamento para ela existir e se transformar numa imagem visível. Embora de forma diferente, que deve se tornar visível através do processamento. Ou seja, tanto na radiologia convencional, que usa o filme, quanto na radiologia digital, que utiliza o sistema cassete e digitalizador, existe uma imagem latente, uma imagem que não é visível ao olho nu, lá dentro do receptor, no caso o chassi ou o cassete, e ele precisa de um processamento para ser visível, para poder visualizar essa imagem. Mas
E como funciona essa imagem? Como ela é gerada? Por que isso funciona? Como que é? A gente precisa voltar lá nas nossas aulinhas de física, lá no primeiro módulo, que os átomos de flúor, brometo de bário, têm o número atômico 9, 35 e 56, respectivamente, com energia de ligação da camada K de 5, 12 e 37 Kelvin. Muitas interações Compton e fotoelétricas do raio-x ocorrem com elétrons das camadas externas, enviando para o estado de excitação, definido como estado metaestável. Esses elétrons retornam ao estado fundamental e uma luz é emitida. Ou seja, lá dentro daquela plaquinha tem um átomo específico. Esse átomo ele é ionizado com a radiação X, então ele salta para uma outra camada. Quando ele salta para essa outra camada, ele tende a voltar para a camada. Quando ele volta para a camada de origem, ele emite uma luz visível. E essa luz visível que vai ser captada pelo receptor pelo digitalizador, ou essa luz visível que vai sensibilizar a película fotográfica. Lembrando que a gente vai focar o nosso estudo mais na parte digital, então a gente vai parar um pouco de falar de película fotográfica. Vamos lembrar do nosso equipamento digital, no qual o átomo que está lá dentro daquela película, dessa plaquinha branca, ela foi ionizada, os átomos dela são ionizados, eles saltam de camada, quando eles retornam para a camada fundamental, para o estado fundamental dele, ele devolve uma luz visível. Essa luz visível vai ser captada dentro do digitalizador. Com o passar do tempo, esses elétrons metaestáveis retornam ao seu estado fundamental, igual estávamos falando. Entretanto, esse retorno ao estado fundamental pode ser acelerado ou estimulado expondo o fósforo, que é a placa de fósforo, à luz infravermelha intensa de um laser. Por isso o termo luminescência fotoestimulável para o fósforo fotoestimulável, ou seja, essa placa branca é chamada de placa de fósforo fotoestimulável, pois na base dela existe o elemento fósforo e ele é estimulável, ele é fotoestimulável por uma fotoluminescência. Desculpa. Vamos retornar aqui que ficou um pouquinho confuso. Essa placa branca de base do material fósforo, ela é estimulada com uma luz de laser infravermelha lá dentro do digitalizador. Aqui dentro. Ela é estimulada, então aí sim ela vai emitir uma luz visível. Essa luz visível ela é captada e ela é transformada em imagem digital. Os ecrãs de fósforo fotoestimulável dos fluoratos de bário é formado similarmente à tela intensificadora radiográfica, conforme mostrado na figura. Com a imagem latente ocorre na forma de elétrons metaestáveis, tais placas são chamadas de armazenamento de fósforo. A placa, além de receber o nome de placa de fósforo fotoestimulável, ela também pode ser chamada de placa de armazenamento em fósforo, pois ela guarda a informação, ela mantém aqueles elétrons energizados por um período de tempo, para que possa ser feita a leitura no digitalizador. As placas são as placas de armazenamento de fósforo são estáveis mecanicamente, protegidas eletroestaticamente e formadas para otimizar a intensidade da luz estimulada. Algumas placas incorporam fósforo parecido com filamentos lineares, que aumentam a absorção dos raios-x e limitam o espalhamento da emissão estimulada. O que isso aqui quer dizer? Que algumas plaquinhas dessa branca, que a gente tem aqui, a estrutura dela
não é apenas o pó de fósforo distribuído no seu entorno. Algumas delas eles estão em fios, em filetes. Isso, além de aumentar a qualidade da imagem gerada, a placa precisa de menos radiação para gerar a mesma imagem com qualidade alta. É isso que é o resumo dessa parte. Lembrando que a placa de imagem, a gente utiliza vários nomes na nossa aula, porém a gente está se referindo à mesma coisa. A placa de imagem, ou mesmo a tela do fósforo fotoestimulável, que é a mesma plaquinha branca que fica dentro do chassi, que é essa daqui que está em cima do chassi, também chamada de cassete, é colocada em um cassete rugoso, semelhante ao chassi utilizado na radiografia convencional. O suporte dessa placa, é muito parecido com o chassi da radiologia convencional. Porém, o intuito dele também, assim como o chassi, é proteger essa placa, evitar que ela se dobre, que ela quebre, que ela sofra alguma alteração da luz visível ou mesmo de algum infravermelho externo do nosso meio. Então, ela foi guardadinha lá dentro, tá? Nessa forma, como receptor de imagem, o cassete contendo o fósforo fotoestimulável é chamado de placa de imagem, ou mesmo cassete para alguns locais, ou mesmo CR. Isso aqui é mais a nomenclatura que vocês vão encontrar no local de trabalho. Vocês podem escutar tanto como placa de imagem ou quanto cassete. Lembrando que o cassete é um conjunto, como se fosse uma armadura para a placa do fósforo fotoestimulável. A placa de imagem é tratada do mesmo modo que um chassi para a radiografia convencional. Na realidade, essa é a principal vantagem do receptor. O receptor pode ser substituído pela radiografia convencional e usada com qualquer sistema de imagem radiográfica. A tela do fósforo estimulável da placa de imagem não é carregada e descarregada em uma sala escura. Pelo contrário, é manuseada com um carregador de filme à luz do dia. Ou seja, esta plaquinha branca, ela não precisa ser trocada, ser manipulada em uma sala escura, assim como nós utilizamos na radiologia convencional, qual precisava de uma sala escura, com uma lâmpada vermelha, de comprimento de onda adequado para não velar o filme. Aqui, nesse sistema, não há necessidade. Inclusive, alguns filmes que a gente digitaliza, trabalha a imagem digital e depois vai imprimir o filme, é literalmente imprimir. A gente não precisa fazer nenhum processo químico, a gente só manda para uma impressora, essa impressora imprime, o filme sai igualzinho o filme da radiologia convencional. Este filme, em muitos dos casos, também não são sensíveis à luz. Você pode abrir a bandeja de filme, repor o seu filme normal, exceto em algumas marcas que ainda trabalham com filme que é sensível à luz. O que a gente tem que lembrar é que a nossa plaquinha digital, o nosso nossa placa de fósforo estimulável, ela não precisa ser manuseada no escuro, ela pode ser manuseada à luz do dia. E é isso, pessoal. Na próxima aula nós iremos aprender como funciona a formação da imagem, dessa imagem para a gente lá dentro do computador. Quando a gente pega e coloca o nosso cassete no digitalizador, o que funciona lá dentro, como funciona para gerar a nossa imagem. Muito obrigado, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.